Agora chegamos à distribuição hipergeométrica. Começa com esse exemplo aí. Considere uma população, na verdade é uma generalização aqui de tudo, né? Considere uma população de N objetos, dos quais, R dos quais tem o atributo A. O que a gente tem? Tem N objetos. E esses objetos têm dois atributos para eles, os N objetos. Ou eles têm o atributo A, tá certo? Ou eles têm um atributo B. Uma qualidade A ou uma qualidade B. Aí eu estou informando aqui que R tem a qualidade A, tem o atributo A. E o restante tem o atributo B. Se são Nzão objetos e R tem a qualidade A, o restante será Nzão menos R. Então, como esse R? Nzão menos R. Eles têm o atributo B. Certo? Um grupo de N elementos, a quantidade de ensaios aí vai ser N também, um grupo de N elementos é escolhido ao acaso, sem reposição. Agora a gente está trabalhando com problemas onde não faz a reposição, tá? Um grupo de N elementos é escolhido ao acaso, sem reposição. Estamos interessados em calcular a probabilidade de que esse grupo contenha K elementos com o atributo A, tá? Você faz N ensaios, desses N, você quer que K tenha o atributo A. Tá? A grande diferença aqui é que você vai retirar um elemento desse seu espaço-universo e você não repõe mais ele, tá certo? Não tem reposição. Então, as probabilidades são influenciadas. A probabilidade seguinte é influenciada pela falta desse elemento, tá? E aí a gente quer obter... estamos interessados em calcular a probabilidade de que esse grupo tenha K elementos com o atributo A. Já tem lido essa parte, né? Como é que a gente faz esse cálculo? Eu vou chamar essa probabilidade... Posso chamar assim, probabilidade PK. É a probabilidade de K elementos ter o atributo A. Muito bem. São feitos N ensaios, tá? Inicialmente são feitos N ensaios. E você quer, nesses N ensaios, nessas N retiradas, digamos assim, você quer que K tenham esse atributo A. Mas quem tem o atributo A? Quantos elementos tem o atributo A? R elementos tem o atributo A. Lembrando que o total de objetos é Nzão, tá? Não confunda o Nzinho com o Nzão. Aí vamos lá. Probabilidade que eu vou chamar de PK. Eu quero K elementos desses N ensaios ter um atributo A. Como é que eu calculo isso? Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Você quer, entre esses R objetos que têm a qualidade A, você quer escolher K deles, K entre esses R objetos. Existem várias combinações de fazer essa escolha, né? Se eu tenho R objetos e quero escolher K deles, isso pode ser feito com essa combinação, né? Ó, combinação dos R elementos que têm o atributo A e eu quero escolher K deles. Combinação de R tomados KK, tá certo? Essa é a maneira de escolher K entre os R objetos. Depois de ter sido feita essa escolha, o que é que sobrou? Você quer agora que o restante dos objetos a serem escolhidos, você fez N ensaios, você quer que K deles tenha o atributo A, essa continha já foi feita aqui, e o restante você quer que não tenha um atributo A, ou seja, tenha um atributo B. Quantos elementos tem um atributo B? Nzão menos R, é o restante, eu retiro o R do total. Então, eu quero que o restante dos elementos, você fez Nzinho ensaios, e desses Nzinho ensaios, você retirou K elementos com o atributo A, tá certo? Você retirou K elementos com o atributo A. Agora, o que sobrou, o restante dos objetos que sobraram, que é Nzão, o restante dos objetos que sobraram, que é Nzão menos o R, são os elementos que têm o atributo B, na verdade, Nzão menos R. Desses elementos que têm o atributo B, eu quero escolher o restante, que é N menos K. De quantas maneiras isso pode ser feito? De quantas maneiras pode ser feita essa escolha? Então, Nzão, deixa eu botar esse N aqui maior, Nzão menos R são os que têm o atributo B. E desses que têm o atributo B, eu quero escolher o restante.
Nzinho menos K. Esse Nzinho é a quantidade de ensaios que eu estou fazendo, tá? É o N minúsculo. Então, o que é que aconteceu? Primeira escolha. Deixa eu explicar novamente essa primeira combinação. Eu quero escolher entre os objetos que têm o atributo A, que ao todo são R, Rzinho, eu quero escolher K deles. Isso pode ser feito com essa primeira combinação. Beleza. Ao todo são N ensaios, Nzinho ensaios, tá certo? Quantidade de ensaios aqui. Eu já escolhi K com o atributo A. O restante deve ter o atributo B. Mas quantos elementos tem o atributo B? Nzão menos R. Beleza. Então, dos Nzão menos R, que tem o atributo B, eu quero escolher N menos K deles. Isso pode ser feito através dessa combinação. E aí eu pego esse resultado e divido pelo total de combinações possíveis. O total de combinações desses N ensaios. Eu vou tirar N elementos. Quantas combinações podem existir ao todo? Ora, são Nzão objetos e você quer escolher Nzinho deles. Nzão é o total de objetos, Nzinho é o total de ensaios que você está fazendo. Pode ser o total de retiradas, pode ser pensado assim. Pronto. Esse modelo aí que vocês estão vendo é o modelo para distribuição hipergeométrica, tá certo? Só tem combinações aqui na fórmula, tá? Vamos ver algum exemplo para ficar isso aqui ficar mais agradável, tá? Olha lá. Suponha que num lote de Nzão igual a 100 peças, R igual a 10 sejam defeituosas. O lote tem Nzão igual a 100 peças, R igual a 10, 10 peças são defeituosas. Escolhendo-se 5 peças, que é a quantidade de ensaios aqui, é o meu Nzinho, escolhendo 5 peças sem reposição, qual é a probabilidade de se obter peças de não se obter, na verdade, né? Qual é a probabilidade de não se obter peças defeituosas? Se você não quer obter peças defeituosas, significa que o seu K é igual a zero. Então, eu vou colocar aqui. Quantidade de peças defeituosas que você quer? Nenhuma. Então, é zero. O K é zero. Eu vou escrever a relação para a gente calcular, então, tá? A formulazinha para calcular a probabilidade foi essa, não é? Vou abrir aqui o... Assim, deixa eu baixar um pouquinho para ganhar o espaço. Como é que foi que ficou? Combinação de R, quantidade de elementos que tem um atributo A, né? R dividido por K, R sobre K, desculpa, que é uma combinação de R sobre K, vezes combinação de Nzão menos R sobre Nzinho menos K, né? Tudo isso dividido pelo total de combinações possíveis. Você tem Nzão objetos e está fazendo N ensaios, né? Agora eu vou substituir para a questão que a gente está trabalhando. K é 0, Nzão a gente já tem ali que é 100, o Rzinho é 10 e o N é igual a 5. Vamos fazer a substituição. Vai ficar com essa relação. R sobre K. R é 10 sobre K que é 0. Então, a primeira combinação é 10 sobre 0. O N menos R é o total 100 menos o total que tem o atributo R, o atributo A, né, que é o R. Ou seja, N menos R, 100 menos 10, que dá 90. Dividido por Nzinho menos K. O Nzinho é 5, o K é 0. Você está fazendo 5 ensaios e quer obter 0 peças defeituosas, né? Então, 5 menos 0, que nesse caso vai dar 5. Isso tudo dividido pelo seguinte número binomial. N sobre Nzão sobre Nzinho. 100 sobre 5. Certo? Você pode abrir essas contas aqui. Esse primeiro aqui dá 1. É outra propriedade dos números binomiais. Quando o número de baixo for 0, a conta dá 1. Então, vai ficar 1 vezes... Vou só abrir a conta aqui e depois eu coloco a resposta. Esse primeiro, 90 sobre 5, a conta é essa. 90 fatorial, dividido por 90 menos 5. Eu vou deixar armado assim para que a gente saiba de onde vem os resultados. 90 menos 5 fatorial, vezes 5 fatorial. Tudo isso dividido por combinação de 100 tomado de 5 a 5. 100 sobre 95.
Deixa eu deixar escrito melhor. 100 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Se você fizer essas continhas, você vai obter aproximadamente, deixa eu olhar onde é que eu fiz isso aqui, 0,584. Ou seja, 58,4% aproximadamente é a probabilidade de não obter peças defeituosas nesse experimento. Tá bom? Outra dúvida que poderia surgir, nesse caso foi não obter peças defeituosas, mas é saber qual a probabilidade de se obter pelo menos uma peça defeituosa. Tá? Então, se você quiser calcular a probabilidade de se obter pelo menos uma peça defeituosa, você vai ter que calcular o P0, pelo menos uma peça defeituosa. Desculpa, então, P1, que é obter uma peça defeituosa, mais P2, duas peças defeituosas, mais P3, que é obter 3 peças defeituosas, mais P4, 4 peças defeituosas, mais P5, 5 peças defeituosas. E acaba por aí, porque o número de ensaios são 5, tá? Se você fizer essas continhas separadas e somar, você não precisa ter muito estresse para fazer isso aqui, porque isso aqui nada mais é do que o complementar de P, né? Então, é 1 menos o valor de P que eu calculei aqui. 1 menos o valor de P0, tá? Esse PK aqui, na verdade, pode escrever como P0. Isso aqui é zero elementos com a qualidade, com o atributo A, né? Então, isso é 1 menos 584. 1 menos 0,584, ou seja, 0,426, não é isso? 0,426, ou seja, 42,6%, tá bom? Vou passando aqui para os próximos. Ou ficou alguma dúvida por aqui? Qualquer dúvida vocês vão falando. Deixa eu abrir aqui o chat. Aqui também eu dou o valor da média, que são bem parecidos com a distribuição binomial, né? A média, na verdade, é igual, é n vezes p, e a variância, ele tem uma parte aqui que é igual, n vezes p vezes q, só que multiplica ainda por essa fração, que é o nzão menos nzinho, nzão total de objetos, e nzinho a quantidade de ensaios que você está fazendo, dividido por nzão menos 1, tá? E cabe aqui uma observação. Quando o valor, a quantidade de objetos, é maior que a quantidade de ensaios, quando o nzão é bem maior do que o nzinho, a tendência é que esse quociente aqui fique próximo de 1. Tá certo? Fique próximo de 1. De modo que, quando o valor dos objetos e a quantidade de ensaios for muito diferente, ou o valor nzão for muito maior que o nzinho, a gente pode considerar calcular, trabalhar com o caso hipergeométrico, que é o que a gente está falando, como sendo um caso com reposição mesmo, porque o resultado vai dar, não dar muito próximo, está certo? Vão ficar muito aproximados, tá bom? Por essa observação.